A paz do Senhor, meus amados irmãos, peço agora a sua permissão para estar contigo durante estes próximos minutos em nossa transmissão deste culto online para a nossa edificação. E hoje nós temos o prazer, nós temos o privilégio de podermos dar início ao nosso 34º Congresso de Jovens Nacional. Este departamento da ADJMBR, ele está hoje comemorando mais um ano de vitória, onde Deus se fez presente durante todo este tempo. Independentemente de estarmos com os nossos trabalhos de modo presencial, nós também estivemos agora, de um tempo para cá, com o sistema online. E assim nós manteremos por um tempo, voltaremos brevemente aos nossos cultos presenciais e também aos nossos trabalhos, permaneceremos com o nosso trabalho online. Graças a Deus por isto. Com a sua permissão, já estamos aí com você, seja na sua casa, no seu trabalho, em seu automóvel, onde você se encontra. Quero agradecer pela sua audiência e queremos agora dar início com oração, louvando e bendizendo ao Senhor. Logo em seguida, nós daremos prosseguimento com o protocolo normal desses nossos trabalhos que assim nós realizamos, ok? Se puder me acompanhar em oração, será uma bênção para todos nós. Maravilhoso e glorioso Deus, no nome santo, poderoso e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nos encontramos, Senhor, para lhe adorar, para lhe servir. Agora, neste momento, Senhor, não estamos de modo presencial, mas nós sabemos que Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, e esta tecnologia abençoada pelo Senhor tem nos aproximado. Nós estamos próximos aos irmãos que estão longe, também aqueles que estão perto. Que a Tua bênção e a Tua graça esteja, Senhor, sobre as nossas vidas, que o Teu nome esteja sobre as nossas vidas, porque a presença do Teu nome em nós nos torna abençoados. Senhor, neste momento, conduze todos estes trabalhos que irão se desenrolar neste momento, Senhor, em que damos abertura neste congresso de jovens, um congresso abençoado. Honra o Teu servo, Senhor, que trabalhou, se esforçou para agendar todas as coisas, e abençoa também, Senhor, os que vão cantar, os que pregarão, os que farão parte deste trabalho. Abençoa todos nós, Senhor, que o Teu servo seja próspero na condução destes trabalhos. Abençoa a parte técnica, Senhor, a equipe que está aqui trabalhando com muita dedicação para que as coisas saiam no conforme. Deus, toma conta dessa transmissão, no nome santo e glorioso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meu amado irmão, meu querido irmão, é com satisfação que damos abertura a este trabalho tão glorioso. Mas eu gostaria até de ler o tema, mas deixarei que o nosso pastor André, o coordenador geral, coordenador nacional dos jovens da ADJMBR, possa fazer esta leitura para a honra e para a glória do seu nome. Para tanto, eu estou aqui pegando esta Bíblia, que simboliza a autoridade que o Senhor me confiou já há algum tempo para conduzir os destinos da Assembleia de Deus Jardim Miriam. Mas agora, neste trabalho de jovens, neste congresso de jovens, onde o departamento toma conta de toda a liturgia, toma conta dos trabalhos de modo geral. Então, eu quero convidar aqui o pastor André para receber
esta delegação de autoridade para que ele faça como Deus aprouver em seu coração. Pastor André, esta é a palavra de Deus que tem regido as nossas vidas, que tem feito o melhor por todos nós, tem feito a inscrição de nosso nome no livro da vida. E agora, o Departamento de Jovens da ADJM-BR está comemorando o seu 34º aniversário. Então, desta maneira, passo às suas mãos o símbolo de autoridade para que o irmão conduza os trabalhos durante estes dias de festas. Nós tivemos muitas vitórias, muitas bênçãos. Então está com o Senhor esta grande oportunidade, porque eu sei que serão momentos extraordinários, memoráveis, fantásticos, onde Deus se fará presente através dos louvores, através das mensagens que serão transmitidas aqui. Então, que Deus seja contigo e possa dar o melhor em sua vida. Para tanto, eu quero convidar a todos para também orarmos agora pela autoridade delegada sobre a vida do pastor André, ok? Maravilhoso e glorioso Deus, Tu que sempre estás conosco, Tu que tens nos orientado por onde devemos andar. Agora o teu servo, Senhor, está recebendo este exemplar bíblico como símbolo da autoridade delegada a ele para conduzir os destinos deste trabalho durante estes dias. Sê com o teu servo, dai a tua bênção e dai a tua graça. Honra o Senhor, honra o nosso ministério, honra, Senhor, o teu povo, edifica o teu povo, Senhor Deus, prospera o teu povo, reconhece o teu povo, Senhor, e põe o teu selo sobre ele, de tal maneira, Senhor, que nós possamos continuar sendo abençoados, beneficiados por ti e que a tua glória se manifeste. Salva vidas, meu Senhor, recompõe vidas, meu Senhor, e edifica, fortalece o teu povo de uma maneira geral. No nome santo e glorioso de Jesus. O nosso muito obrigado, Deus. Amém. É com o senhor, pastor André. Fique à vontade. Com licença. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Acredito que para todos nós é motivo de muita alegria. 34º Congresso Nacional dos Jovens, e isso é motivo para se alegrar na presença de Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós até agora. É bem verdade que este ano as coisas parecem estar um pouquinho diferente, porque ao invés de estarmos reunidos na casa de Deus, em uma só voz, em um único só coro, nós estamos nos nossos lares. Estamos um pouquinho distanciados para que daqui a pouco mesmo, possamos retomar todas as nossas atividades presenciais. Mas, assim como Cristo nos ensinou, nenhuma barreira pode impedir a adoração. Nenhuma barreira pode impedir a manifestação do próprio poder de Deus. Por isso, hoje, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Foi o tema que o Espírito Santo escolheu para as nossas vidas. É bem verdade que até agora falamos pouco sobre estes versículos, porque tivemos que nos ausentar um pouquinho por conta desta pandemia. Mas o poder de Deus, ele não deixou de ser manifestado. Então preste bastante atenção nessa leitura, nesse momento. Deu tempo de todo mundo abrir as suas Bíblias. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E sem querer me deter efetivamente
a todo o conteúdo do texto, você conhece a história. Você sabe o que estava acontecendo naquele momento. E aí Daniel então pediu graça a Deus para que pudesse dar a devida interpretação do sonho de Nabucodonosor. Junto com os seus companheiros, junto com os seus irmãos da fé, ele foi recorrer a Deus para poder achar a resposta que ele necessitava. Quando ele foi até o Pai, Deus revelou a Daniel qual era este segredo. Deus revelou a Daniel qual era este mistério que Nabucodonosor tinha recebido em sonho. E para encurtarmos um pouquinho a história, o segredo que Deus estava revelando a Daniel é que um dia todos os reinos da terra passariam, mas haveria um que ainda iria surgir, que seria maior do que todos os outros. Este reino seria aquele instituído pelo Messias. Este reino seria aquele instituído pelo Cristo, aquele que daria a sua vida na cruz, no Calvário, por amor a mim e a você. E esta noite, juntos, eu gostaria que nós lembrássemos ou trouxéssemos à memória justamente o mistério que foi revelado a Daniel e aos seus companheiros. E o mistério é que Cristo tornará como rei. Cristo será, num ponto de vista humano, maior do que tudo que possa existir ou tenha existido. E fique muito atento a tudo que irá acontecer, porque esse trabalho, esta festividade, é para que você renove as suas esperanças, para que nós renovemos a certeza de que Deus breve virá para buscar a sua igreja. E tendo dito estas palavras, tendo já iniciado esse trabalho, nada melhor do que nós louvarmos a Deus. E a primeira oportunidade de hoje será dada à banda local aqui de São Paulo, Banda Oasis, que tem feito um trabalho fenomenal. Mas você, na sua casa, cante junto. Converta o seu coração à vontade do Pai nesta noite. Aprecie cada palavra, aprecie cada louvor e cada testemunho, porque eu tenho certeza que mesmo você estando aí e nós estando aqui, a glória do Senhor encherá esta casa. A minha, a sua, a de todos que acompanham este trabalho. Banda Oasis, louvando ao Senhor nesse momento. Paz do Senhor a todos. É com muita alegria, é com muita satisfação que nós nos reunimos para juntos adorarmos ao Senhor. Eu sei que de um jeito um pouco diferente, nosso primeiro congresso online, mas todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o nosso bem. Eu tenho certeza de que mesmo de forma online, o Senhor falará ao seu coração, a presença do Senhor estará com você, trazendo a unção que nós poderemos perceber através de todos os louvores, de todas as palavras que serão ministradas ao longo dessa festa. E eu gostaria de te convidar para louvar a Deus conosco este hino que tem por título Deus, Tu és Santo. Deus, Tu és santo.
santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Olho ao redor e vejo tudo que criastes aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a tua glória. Prova do meu amor, isso eu te dou. Levanta as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Tem palavras para expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos são vidas, cuidas de mim. Carinho, graça, amor eterno. Por isso quero louvar-te e dizer quanto eu te amo. Sente de toda glória e é digno de todo louvor. Porque me amaste, misericórdia, amor me tiveste. Porque sofreu e morreu por mim. Na cruz, no Calvário. Ai, Deus, maravilhoso, glorioso, justo, santo, vitorioso, vencedor, destruiu por onde. Glórias a Deus por esse louvor fenomenal. Obrigado, Banda Oásis, por sempre estar ao nosso lado, ajudando, dando o seu melhor. E eu tenho certeza que o teor desta mensagem cantada foi sentida literalmente por você. Porque só Deus, Ele é santo.
Só Deus é poderoso, só Deus ele é grandioso. E é justamente este poder que nós estamos exaltando na noite de hoje. Você precisa saber e precisa ter sempre certo na sua vida o quanto Deus te ama. As dificuldades, as opressões, as limitações, elas não vêm para te derrubar. Elas vêm para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Ele é onipotente, Ele é poderoso, Ele verdadeiramente tem o controle de tudo nas suas mãos. Nós precisamos crer nisso. E é por conta desse controle que eu me sinto muito feliz em partilhar com vocês o testemunho da nossa irmã Thalita. E presta também bastante atenção, porque você verá o quanto Deus é bom. E nós podemos vê-lo, a Bíblia afirma isso, que os céus declaram a sua glória. Mas os detalhes também mostram o cuidado de Deus. Começamos louvando que Ele é poderoso. E olha só o que Deus faz por aqueles que nele esperam. A nossa irmã Thalita contando o seu testemunho para a honra e para a glória do nosso Deus. A paz do Senhor. Eu vou contar aqui um testemunho rápido para os irmãos, né? Há um tempo atrás, Deus me deu um sonho. No sonho, eu estava numa praia e meu bebê nascia nas minhas mãos, né? Eu pedi socorro, mas as pessoas que estavam lá, elas não podiam me ajudar, né? Então, e eu olhava assim pro meu bebê e via a respiração dele assim longa e era ofegante e ficava cada vez mais difícil. E uma mulher chamava a ambulância, só que a ambulância demorava muito tempo, não dava tempo de socorrer o bebê. Então ele morria nas minhas mãos, eu via ele desfalecer nas minhas mãos, né? E na semana passada eu fui uma consulta, era segunda-feira, né? E a médica disse assim: Thalita, se você estiver perdendo líquido, se você suspeitar que está perdendo líquido, você vai rapidamente para o hospital, né? E então essa era a minha preocupação, né? E há muito tempo eu vinha tendo contração de treinamento. Só que contração de treinamento, os médicos sempre diziam que é normal, que tá tudo bem, que não precisa se preocupar. Então eu nunca me preocupava com isso. Quando foi na terça-feira, eu fui dormir, né? Tava me preparando para dormir. E eu fui no banheiro e eu notei que estava saindo um líquido. E aí eu me assustei, porque é preocupante, né? Um pouco preocupante pro bebê. Então, rapidamente, né, eu fiz alguns testes e vi que não era xixi, não tinha cor de xixi, não tinha cheiro de xixi. E rapidamente a gente foi pro hospital por causa disso. Chegando lá, me examinaram, aí a médica falou assim: não, Thalita, você não tá perdendo líquido, mas você tá em trabalho de parto, você tá com 2 centímetros de dilatação. E me questionou se eu não estava sentindo dores, né? Eu falei: não tô sentindo dor. Ela falou assim: tá, mas você vai ficar 2 horas, nós vamos observar. Se estiver evoluindo, eu vou ter que te internar, porque o bebê ainda é muito pequeno. Ele é muito prematuro e pode ser que se ele nascer, ele não vai conseguir respirar, porque o pulmão dele ainda é muito imaturo para poder respirar. Então, eu esperei, né, passar essas 2 horas. Quando eu voltei lá, ela falou assim: você realmente está em trabalho de parto, você já progrediu e eu vou ter que te internar. Em 3 horas eu estava com 4 centímetros de dilatação, mas eles me deram remédio para parar, para inibir o parto, e parou uns 4 centímetros, né? E nessa sala de espera eu vi as mulheres desesperadas, sentindo muitas dores, né? Porque estava em trabalho de parto, e eu não sentia nada. Então, assim, eu fiquei lá tranquila de uma forma assim, tão... assim, que as pessoas não estavam nem entendendo como que eu estava tão tranquila, né? Em trabalho de parto. Mas depois que parou a dilatação, eles me mandaram para casa para ficar de repouso.
E Deus me fez lembrar desse sonho, né? E o Senhor colocou no meu coração, né? Ele falou ao meu coração que aquele sonho já era Ele me mostrando que me daria o livramento. Porque se eu estivesse em casa, a cena do sonho ia se repetir. Quem tem aqui é meu sogro e minha sogra. Eles não iam poder fazer nada, eu ia chamar uma ambulância, né? E o coraçãozinho do bebê, ele não estava preparado para aquilo, né? E o Senhor me ensinou nessa situação a depender dele, a descansar nele, né? Lá no hospital eu tomei uma vacina, 2 doses de uma vacina para amadurecer o pulmão do bebê. Eu até brinquei com meu marido e eu falei, enquanto os médicos estavam amadurecendo o pulmão do bebê através da vacina, Deus estava amadurecendo o meu coração, né? Fiquei tranquila de uma forma tão linda. O Senhor acalmou meu coração, eu estava descansando no Senhor e Deus estava me ensinando a depender dele, né? No meio de toda essa situação que o país está vivendo. Meu salário havia diminuído, mas o Senhor está preparando tudo. Está dando tudo que eu preciso para o Samuel, está chegando, as pessoas estão me presenteando com tudo que eu preciso e Deus está mandando, né? E eu quero deixar esse testemunho para os irmãos, né? Porque às vezes as coisas estão desfavoráveis, né? Davi falou assim, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Então ele queria dizer com aquilo que não importa o que você tem nas suas mãos, né? Não é isso que vai te dar vitória. E ainda mais quando você não tem nada, você olha para um lado e para o outro e não vê situação nenhuma, né? Mas nós temos o Senhor dos Exércitos. E Ele vai nos dar a vitória, né? É Ele que vai proporcionar, né, essa situação pra gente. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que os irmãos sejam abençoados e edificados através desse testemunho. Amém. Ouvindo esse louvor, ouvindo as palavras, ouvindo esse testemunho, será que você consegue mensurar o poder de Deus? Ouvindo essas palavras, será que você consegue limitar o agir de Deus? É claro que não, porque todas as coisas, como foi falado, já estão na palma das suas mãos. Um testemunho como este, contado pela nossa irmã Thalita, e muito obrigado por compartilhar esta graça conosco. Esse testemunho serve para verdadeiramente aumentar a nossa fé. Você louvou, e presta bastante atenção, meu amado irmão, nessa situação, você louvou que o seu Deus, ele é poderoso. Veio Deus quando ela não esperava, deu um sonho, revelou um mistério, e depois ela viu que verdadeiramente aquilo estava sendo mostrado para que ela pudesse sentir no íntimo do seu ser o amor cuidador do nosso Deus. Como foi revelado um mistério lá atrás a Daniel e os seus amigos, de que Cristo retornaria para verdadeiramente impor o seu reino neste mundo. Se o final está escrito, indiscutivelmente, todos os passos até lá também estão resguardados pelo nosso Deus. Por isso que esse 34º Congresso ele é tão importante nas nossas vidas. Porque quando pareceu que não daria, quando pareceu que tudo estava perdido, e em muitos foi este sentimento durante esta pandemia, veio o Senhor com todas as suas palavras desde o mês de março e falou, não é assim. Não é na dor, não é na perda, não. É no meu agir, é no meu poder. E se aconteceu com a serva de Deus, acontecerá conosco também. Então vamos continuar sentindo o amor de Deus, sentindo o seu toque, sentindo o seu cuidado, para que possamos vislumbrá-lo
em todas as áreas das nossas vidas. E é com o coração agradecido que nós louvaremos mais uma vez ao Senhor, e nesta ocasião, com uma oportunidade lá com os nossos irmãos da sede regional de Santa Cruz do Rio Pardo, a quem eu quero desde já agradecer pela prontidão em gravar o vídeo e enviar para nós. Que Deus possa recompensá-los abundantemente. Que Deus possa verdadeiramente derramar chuvas de bênção sobre as suas vidas. E aproveitem, meus amados irmãos, para louvar a Deus juntamente com eles. Igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, louvando ao Senhor neste momento. Saudamos a Igreja do Pai do Senhor. Queremos parabenizar o grupo de jovens. Que Deus abençoe.
E após ouvir esse louvor, cabe uma pergunta. Só vai entrar no céu quem aqui for fiel. Como nós estamos sendo? Como está a nossa fidelidade diante do Pai? Como está a nossa percepção diária com as coisas espirituais? Porque a fidelidade, que ela é mantida, ela é preservada, quando você consegue contemplar de maneira incontestável a glória diariamente sobre a sua vida. É nesse sentido que o autor dos Hebreus escreve no capítulo 6. Se você experimentar uma vez a glória de Deus, você nunca irá para longe. E se dia após dia você consegue enxergar o amor de Deus, este amor faz com que haja fidelidade. Portanto, vigiai e orai, seja fiel ao seu Deus. Tenha em mente que Ele virá e não tardará. O próprio Paulo disse, olha, hoje está mais próximo dele retornar para buscar a sua igreja do que quando eu aceitei a Cristo lá atrás. Então, vigie, ore, seja fiel. E já que nós estamos falando sobre fidelidade, eu gostaria de convidar o nosso irmão Saulo, que está conosco aqui hoje nesse estúdio, para ministrar uma palavra ao seu coração. Nós temos por hábito, todo mundo que participa dos congressos, assiste os cultos, sabe que nós temos por noite geralmente 2 palavras, e geralmente esta seria a palavra equivalente à do ofertório. Ah, mas pastor, eu não terei o altar para ir para mostrar a minha fidelidade. Eu sei disso, mas o altar de Deus está aí onde você está nesta noite. Por isso, escute esta palavra, e eu já convido o nosso irmão Saulo a vir aqui à frente. Escute, porque após a palavra nós iremos orar. E esta oração, você precisa jogar sinceramente com Deus. Você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa ser verdadeiro com o seu Pai, porque nós ansiamos coisas muito maiores que ainda não nos foi revelada. E a nossa prática diária nos permitirá vivê-las. Nosso irmão Saulo, com a palavra do ofertório. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu não poderia começar a minha fala sem dizer que Deus é bom. Porque Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas, poxa, falar que Deus é bom, falar que Deus tem feito coisas maravilhosas em tempos de pandemia, sim, eu tenho um motivo suficiente, eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo nessa noite também têm motivo para dizer que Deus é bom. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, e o versículo 9, eu vou ler junto com os irmãos, você da sua residência ou onde estiver. Deuteronômio capítulo 7, o versículo 9, vai dizer o seguinte: saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse versículo começa dizendo: saberás, portanto, ou seja, uma conclusão de raciocínio. Portanto, meus irmãos, saberás que Deus é Deus na sua vida, que Deus é o Deus fiel, que Deus é o Deus bondoso, aquele que está cuidando de ti,
e não deixa faltar, seja o alimento, seja a sua presença. E nós temos como tema, buscando juntos a resposta divina. Vamos buscar juntos a resposta divina. Nós poderíamos parar hoje e dizer: não teremos congresso por conta da pandemia, como o pastor André mencionou no começo. Mas nós resolvemos continuar buscando junto a resposta divina, porque se crê, verá. Aleluia. Vamos juntos. Abrace o seu irmão mesmo sem poder abraçar de longe. Aleluia. Lembre-se daquele irmão que você não vê já tem um tempo. Manda uma mensagem para ele. Faça uma ligação. Compartilhe este congresso e diz: Deus é bom. Deus tem cuidado de nós. Olha só o que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos chegar ao que está lá escrito em Isaías 60. Levantar. É hora de nos levantar e resplandecer. Porque nós somos luzes, meus irmãos. Nós somos luzes. Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus te tirou da escuridão para brilhar neste mundo. É hora de adorarmos a Deus. Eu louvo a Deus, porque nesses 3, 4 meses eu tenho visto as maravilhas do Senhor. Eu não deixei de clamar, eu não deixei de buscar. Não deixe de buscar um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos motivos o suficiente para dizer que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Até que, como a base deste congresso esse ano, além de buscarmos juntos a resposta divina, esperarmos até que Jesus Cristo venha buscar a igreja amada. Aleluia! Louvado seja Deus, seja forte. Coloca a mão no seu companheiro, mesmo que de longe, diz: seja forte, eu estou contigo, eu te ajudo. E juntos vamos cantar o hino da vitória. Eu creio que juntos vamos cantar o hino da vitória. E ano que vem, vamos lembrar deste congresso. Um congresso online, mas que juntos, mesmo que distante, buscamos a resposta divina e recebemos a glória do Senhor. Aleluia! Eu creia nesta palavra também, que nós temos motivos para dizer que Deus é maravilhoso. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em paz. Esta é a palavra que Deus trouxe para você nessa noite. Fique firme na presença do Senhor e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu peço perdão porque, infelizmente, eu não dei o devido mérito que o nosso irmão Saulo merece. Ele é o nosso 3º coordenador geral do Departamento de Jovens a nível nacional. E você ouviu a palavra de Deus ministrada através do seu servo. E ele enfatizou bastante a questão de buscar junto, de estar mesmo distante, próximos. E eu gostaria, diante de nós orarmos para ofertar a Deus o nosso sacrifício, eu gostaria de ler com você a resposta que Daniel deu quando o Senhor revelou o mistério que Nabucodonosor queria saber. Por isso, meu amado irmão, por gentileza, lá no capítulo 2 ainda do livro de Daniel, lá no versículo 20, olha só a instrução de Deus para as nossas vidas.
Daniel foi, Daniel se ajuntou com os seus, Daniel fez o que devia fazer. E a resposta veio. E ele disse o seguinte: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque é dele a sabedoria e a força. Ele, Deus, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E nós poderíamos até continuar fazendo a leitura, mas nesse momento em particular, ele falou: poxa, Deus fez o melhor por mim. Deus mostrou a tua fidelidade para comigo. Deus mostrou o seu amor para mim e para os meus. Porque aquele que está debaixo da potente mão de Deus, meu amado irmão, não sofre juntamente com aqueles que são deste mundo. E inclusive esta é uma das promessas feitas por Deus para a sua igreja. Depois, se você tiver a oportunidade, leia Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Lá está uma promessa para a igreja de Deus. E porque Ele cuida de nós, eu te convido a orar nesse momento. Nós já estamos caminhando para a palavra oficial com o nosso pastor Isaías, dirigente da unidade Israel. Desculpa, sempre confundo aqui, mas é Israel. Dirigente da unidade evangelizadora lá de Bauru, um servo de Deus muito abençoado, que ouviu o chamado de Deus, morava juntamente com a sua família lá no estado do Ceará. Pastoreava a igreja de lá, mas recebeu um chamado, ouviu a voz de Deus, largou tudo e veio para o interior de São Paulo para fazer a obra de Deus. E isso está em depósito diante de Deus. E são esses exemplos que mostram o cuidado de Deus, a fidelidade humana, a fidelidade divina e o amor espalhado aos homens. Por isso, eu gostaria que você orasse juntamente comigo nesse momento. A palavra foi ministrada pelo nosso irmão Saulo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse algo no sentido de toque, mesmo estando sozinho. Por isso hoje, eu gostaria que você colocasse ou levasse a sua mão até o seu coração nesse momento, para que nós façamos essa oração em uma única só voz, em um único só espírito, em um único só sentimento. Porque hoje o altar não está lá, mas está aí, juntamente com você. Então leve a sua mão ao seu coração, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da tua presença nós entramos através desta oração. E foi-nos dada a oportunidade de ofertar a Ti aquilo que nós temos de melhor. E nesse momento nós chegamos ao trono da graça, Senhor, com ousadia para ofertar a Ti o nosso coração, para ofertar a Ti as nossas vidas por completo, porque sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós que vai além do nosso entendimento. E nós não estamos falando das bênçãos só materiais, mas estamos nos referindo àquelas espirituais que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não subiram ao nosso coração. Suplicamos a Ti verdadeiramente nesta noite, para que entregando a nossa vida a Ti, ó Deus, o Senhor possa trabalhar no íntimo do nosso ser, o Senhor possa fazer algo novo nas nossas vidas, Senhor, nos condicionando para o centro da Tua vontade. Já foi louvado aqui hoje que o Senhor é poderoso, foi louvado acerca da fidelidade, foi falado acerca do Teu cuidado, foi falado acerca da necessidade de se entregar para Ti. E nesse momento nós fazemos esta oração diante do Teu altar, ó Deus, para suplicar pela Tua infinita misericórdia, para suplicar pelo Teu cuidado para com as nossas
vidas. Nós somos gratos porque o Senhor não nos deixou perecer. Nós somos gratos porque o Senhor cuidou de cada detalhe das nossas vidas. Pai, se nós em algum momento da trajetória não nos apercebermos disso, que o Senhor possa destampar os nossos olhos, possa destravar os nossos ouvidos, para que consigamos enxergá-lo, para que consigamos ouvi-lo da maneira como deve ser. Aproveitamos esta oração, ó Deus, para colocar diante de Ti o pregador desta noite. Que o Senhor venha usar o Teu servo de uma maneira gloriosa e que os nossos corações sejam cheios, Senhor, por aquela palavra que será dita através do Teu servo. Que nós possamos alcançar, Senhor, hoje a graça de conhecer a Tua multiforme graça em todos os aspectos possíveis. Continue falando conosco, continue, Senhor, ao nosso lado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Nesse momento, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso irmão Israel, que já está aí aparecendo na telinha de todos vocês. Ele está num link ao vivo, está falando da sua residência lá da cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado de coração por ter aceito esse convite de ministrar as nossas vidas. Eu sei que Deus o usará grandemente. A palavra é toda sua. Que Deus o abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma noite de alegria, noite de festa, noite de louvor a Deus, noite de um congresso aí abençoado, né? De uma confraternização abençoada dos jovens. Então, meus irmãos, nós só temos a esperar no Senhor. Nessa noite, nós estamos e continuaremos nessa espera, sabendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos, porque Paulo vai dizer que é o poder dele que opera na igreja, não é a força propriamente do homem ou da igreja que opera, mas é a força do Espírito Santo, do Criador Deus. Então, aproveito a oportunidade para agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer os meus líderes, ao pastor Gentil, presidente desse ministério, que Deus ele tem abençoado, que Deus tem dado graça, o pastor Tiago, vice-presidente, e o pastor André, que está na liderança dos jovens, né? Na liderança nacional dos jovens, que tem feito um trabalho ótimo para a glória de Deus, né? Então, que Deus abençoe a família de cada líder que aqui foi citado e também de todos os pastores que estão participando, aqueles que estão no campo fazendo a obra de Deus, cuidando de muitos jovens, instruindo os jovens a andar no caminho de Deus, né, preparando os jovens para fazer a obra de Deus. É isso daí que Deus ele quer de cada um de nós. Então, que Deus abençoe também todos os pastores, todos os obreiros, todos que estão agora nos ouvindo neste momento. Então, meus irmãos, eu quero ir com você agora para o tema dessa noite. O tema já foi lido, já foi aí falado muito sobre o texto. O tema da agenda é buscando juntos a resposta divina. E é isso que nós estamos fazendo agora. Buscando mais resposta divina. Porque Deus ele já tem falado grandiosamente. Deus ele já tem dado inúmeras respostas às nossas orações. Aquilo que nós precisamos, aquilo que a sua igreja precisa para desenvolver, aquilo que os seus servos precisam para lutar, ele tem respondido em inúmeras vezes, em inúmeras orações incontáveis. Então, isso já é um motivo para eu e você abrir a boca e glorificar a Deus. Porque ele é bom e ele tem se manifestado no nosso meio, a sua presença é real em nossas vidas. Então, vamos para o texto da palavra de Deus nessa noite. A palavra de Deus, ela
Diz assim, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel à noite. Só até aqui, meus irmãos, o texto lido nessa noite. E eu quero fechar os olhos e fazer também uma pequena oração a Deus. Senhor, como já foi clamado aqui pelo pastor Tiago, eu clamo também, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor venha diminuir, que o Senhor venha aparecer, Senhor, nesse momento dessa pregação, da colocação da santa e gloriosa palavra. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, meu Deus. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de uma história muito marcante, muito relevante, muito importante não só para essa época, não só para esse dia, mas para todos os tempos. Para todos os tempos em que nós vivemos aqui neste mundo. Porque eu posso fazer uma breve comparação da história de Daniel. A história de Daniel fala propriamente do exílio da Babilônia, onde o povo de Deus foi levado para ser escravo em outra nação. Então isso nos faz pensar ou comparar, como eu já disse, que o povo de Deus sendo tirado da sua localidade, sendo tirado da Terra Santa, da região onde Deus os chamou, e sendo levado, transportado, arrancado, na verdade, eles foram arrancados à força do habitat deles, do local deles, foram tirados da cidade deles, da cidade santa, de Jerusalém, a cidade escolhida, que Deus escolheu para morar, para habitar ali dentro da tenda, do tabernáculo, do templo, onde ali que habitava a presença de Deus. Eles foram arrancados de lá e eles foram colocados em outra situação, em outro, podemos dizer, em outra terra. E essa comparação que eu quero fazer é: nós representamos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A igreja representa esses 4 homens. Eu quero fazer essa simples comparação. E o mundo representa Nabucodonosor e toda a sua terra, e todo o seu império, e todo o seu reino. Então, diante dessa simples comparação, dá para mais ou menos vocês entenderem o que é que eu quero dizer nessa noite. Eu quero dizer que só diante de um comportamento, de uma continuidade na presença de Deus, é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles puderam, e os outros também crentes, servos de Deus, que não são citados o nome, mas com certeza tinha. Mas quem está em destaque aqui são esses jovens. Eles tinham que lutar para permanecer fielmente a Deus naquela região. Eles tinham que lutar com tudo que eles tinham. Ou lutavam, ou morriam, ou se corrompiam, ou mudavam de lado. Essa é a história que nós vemos dentro do livro de Daniel. Então a gente percebe que diante do texto lido, uma revelação acontece. Uma provisão, ela é manifestada. Algo tremendo acontece. Por que acontece essa revelação? Por que acontece esse sobrenatural na vida de Daniel?
A gente vai ver dentro do próprio texto, se a gente for do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vai ver inúmeras coisas, inúmeras instruções de Deus acontecendo, milagres, resgate de Deus, a mão de Deus indo lá, fazendo a sua obra na vida desses homens, na vida de Daniel. Então eu quero falar um pouco também, vendo essa questão da vida de Daniel, eu quero recorrer, ou tentar resumir um pouco aqui da história de Daniel. Daniel, ele, já no tempo de Josias, ele já era um adolescente, um pré-adolescente talvez. Só que Josias morre, aí vem outro rei. E esse outro rei que é Joacás, ele não honra a Deus. E muito mais o seu filho também não honra a Deus. É Jeoaquim. E Daniel está vendo tudo acontecendo lá, em Jerusalém e em Judá. Todo esse movimento de desobediência, de desonra a Deus. Mas ele está lá, orando, indo ao templo. Daniel está fazendo a sua parte, está sendo fiel a Deus. Embora a liderança não está sendo fiel, mas Deus, ele tem e guarda o seu remanescente. Deus, ele guarda os corações que se entregam a ele. Deus, ele guarda homens e mulheres e jovens que se doam, que se entregam à sua palavra, à sua lei. Então, diante disso, eu lembro muito bem do Salmo 119, no versículo 12, se eu não me engano. Com certeza eu imagino que Daniel, ele leu os Salmos de Davi, e este versículo diz, como é capaz o jovem se guardar e purificar o seu caminho? Aí Davi vai dizer, observando o mandamento, observando a lei do Senhor. Como se guardará o jovem os seus caminhos? Como o jovem vai poder guardar o seu coração? Como o jovem vai poder se conter diante das tentações? Se não for se dedicando aos mandamentos do Senhor, se não for guardando a palavra de Deus com todo o seu coração, com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com toda a sua sabedoria. Então essa palavra que eu estou dirigindo aos jovens, mas na verdade ela serve para toda a igreja. Ela abrange toda a igreja, ela abraça toda a igreja, a palavra de Deus. Então Daniel sabia disso. Então Daniel, ele é levado no tempo de Jeoaquim desonrando a Deus. Então Nabucodonosor, ele vem, ele sitia, ele faz um cerco em volta de Jerusalém, da terra santa, da terra de Deus, do povo de Deus. Ele cerca tudo e leva os nobres da cidade, leva os da nobreza real, os filhos dos reis, as pessoas ricas, as pessoas que tinham um alto nível de conhecimento, que tinham uma saúde perfeita, que tinham uma aparência bonita. Então, o que acontece é que Daniel, ele está enquadrado dentro dessa situação. Não só Daniel, mas Ananias, Misaías e Azarias estão enquadrados, e outros mais que a Bíblia não cita. Mas esses homens, eles vão, porque eles se rendem. Por quê? Porque Jeremias, se você for ler o livro de Jeremias profetiza e orienta o povo, olha, Deus, ele vai permitir que Nabucodonosor seja um servo seu para abater os desobedientes, os israelitas desobedientes que estão insistindo em desonrar a Deus, em desrespeitar o templo, em desobedecer às leis do Senhor. Então Deus usa Nabucodonosor para cumprir o seu propósito de disciplinar os desobedientes. Só que Daniel, ele estava fielmente seguindo o Senhor. Com certeza ele estava. Porque olha o procedimento de Daniel.
Ele obedece à profecia que Jeremias tinha dito, que aquele que se rendesse, Deus iria dar o cuidado necessário. Deus ele iria levantar profetas na Babilônia, ele ia dar o sustento dentro de um reino que não fazia parte do reino ou do povo de Deus, do povo santo escolhido, o povo de Israel. Então Daniel compreende isso e obedece. Esse homem guardava as profecias no seu coração. E sabendo disso, Daniel, ele, depois que é levado, chegando na Babilônia, é colocado diante de Daniel todas as questões daquele país, todo o rigor daquele país é colocado, porque Nabucodonosor tinha um plano estratégico de expandir mais e mais o seu reino, de devastar mais e mais outras nações que se opossem a ele. Aonde Nabucodonosor chegava, ele colocava por terra, ele destruía, ele desabitava tudo. Ele tomava toda a riqueza daquelas regiões que ele ali entrava, deixando só o resto, deixando só as pessoas mais pobres, deixando só os doentes, como diz o texto, para que ali ele continuasse dominando aquela terra. Então Daniel está nesse contexto. Mas algo que é destacável na vida de Daniel é que Daniel, ele era um homem que vivia em contínua oração, em contínua busca. Era um homem constante na presença de Deus. E olha aqui, naquela época o Espírito Santo, ele não habitava como habita hoje na vida dos crentes. Ele não era constante, ele vinha, se manifestava na vida de um, na vida de outro, e era mais na vida dos reis, dos sacerdotes, de pessoas que Deus ele procurava usar, e ali enchia do Espírito, mas não permanecia o Espírito usando ou vivendo dentro desta pessoa. Ele manifestava vez por outra na vida das pessoas. E hoje nós temos o privilégio, a honra de ter o Espírito Santo fazendo morada em nós, ó jovens. Jovens de Deus, isso é muito importante que eu estou aqui dizendo aqui. O Espírito Santo habita em nós. Então Daniel ele se dedicava em oração. Em Daniel 6:10, Daniel foi preparada uma armadilha para ele morrer. E ele, depois que sabe do decreto do rei Dário, ele vai fazer o quê? Ele vai para a sua casa, ele abre talvez a porta do seu quarto, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino isso, ele vai para um canto secreto, um canto isolado, silencioso, ele quer agora sentir o Espírito, ele quer lembrar agora dos mandamentos do Senhor, ele quer lembrar agora das propostas de Deus, ele quer lembrar das promessas, as promessas de esperança que Deus ele ministrou na boca de Jeremias. Então Daniel tem isso, meus irmãos. Daniel tem essa convicção. Na Babilônia ele age assim. Então ele se livra da cova dos leões, porque ele vai pedir socorro a Deus. Por 3 vezes o texto vai dizer, o versículo, que ele se punhava a orar, olhando para a região de Jerusalém pela janela ali do seu quarto. Isso nos fala de quê? De guardar no coração os mandamentos do Senhor. No Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Guardei a palavra no meu coração para não te entristecer. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não errar os teus mandamentos, para não errar o alvo, para não pecar, Senhor. Meus irmãos, isso que eu estou falando, pronunciar isso é bem mais fácil do que viver. Imagine, transporte a sua mente, use aí o dom da imaginação. Imagine Daniel lá naquela outra região, lá na Babilônia, diante de um rei severo,
diante de guardas severos, de generais severos, de pessoas idólatras, de pessoas pagãs, de pessoas imorais, de pessoas depravadas. Imagine a pessoa sair de um contexto regrado, de um contexto onde pessoas vivem se esforçando para não cometer o que é errado, para ir agora para uma localidade onde a moralidade ela está totalmente aquém, está totalmente ao bel prazer, a escolher o que se faz ou o que não se faz, ou vive de qualquer jeito. Imagine, era nesse contexto que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam vivendo, e outros mais, meus irmãos. E o que falar das nossas épocas? O que falar dos dias de hoje? O que falar desse momento? O que falar do nosso Brasil? Juventude, o que falar do nosso Brasil? Onde há alguns anos atrás recebeu o título do país mais corrupto do mundo. O país mais corrupto do mundo, em outras palavras, o país que tem mais roubalheira do mundo, o país que tem mais corrupção, o país que tem mais coisas erradas. Que título ruim é esse que nós recebemos? O Brasil, nós estamos falando dos crentes. Mas Daniel, lá na Babilônia, uma característica predominante, notável, exemplar, que fica para a gente tomar, é a sua fidelidade, meus irmãos. Que coração é esse? Que mente é essa? É a mente de Deus sendo manifestada em um ser humano que recebeu o nome de Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Eu imagino, será que Daniel não foi para a Babilônia pensando não só nas questões das profecias, mas dizendo, colocaram esse nome em mim com um propósito. E eu entendo que esse nome, eu vou carregar ele por resto da minha vida, e eu vou compreender que Deus sempre fará justiça por mim, porque eu vou sempre procurar honrar a Deus, e Ele sempre será o meu juiz, embora aconteça o que aconteça comigo. Então, Daniel tinha um emblema, e o emblema era o seu próprio nome. Ananias, Deus promove graça. Olha o significado do nome de Ananias. Deus promove graça. Misael, olha o nome de Misael. Quem é como o Senhor? O significado do nome de Misael. E Azarias, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Então, olha o significado do nome dessas pessoas. Olha o significado profético. Olha a densidade, olha o peso, não só do nome, mas no significado que trazia algo que falava a respeito das qualidades, das manifestações de Deus, dos atributos de Deus. Então Daniel vai para a Babilônia, Ananias, Misael e Azarias pensando, olha, Deus vai ser o nosso juiz, Deus vai derramar graça sobre nós, Deus vai nos ajudar. Quem é maior do que Deus? Quem é como Deus? Misael, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Nabucodonosor não é nada. Ele não é nada diante do Senhor. Foi o Senhor mesmo que levantou ele. Jeremias disse isso para... Talvez ele dissesse, Jeremias falou isso. Então, se foi Deus que levantou Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, então vamos nos manter fiel a Deus, porque Deus ele vai dar o fim nessa história. Mas vamos para cá para o texto, meus irmãos, ou para a história. A pergunta que eu faço, como buscar a Deus nesses dias? Esses dias tão apertados, tão restritos, tão fechados, tão pressionados. Como buscar a Deus? Como se manter fiel? Como se manter puro? Como se manter íntegro? Como se manter decente? Como se manter na ordem? Só um meio, só uma forma. Honrando a Deus, guardando os seus mandamentos,
Era isso que Daniel fazia, era isso que os demais servos de Deus faziam. Eles se mantinham na intimidade. Eles eram homens que viviam buscando a face do Senhor, buscando continuamente. O texto vai nos dizer no capítulo 1 que Nabucodonosor quer só homens bem preparados, certo? Então, eles são preparados, eles foram levados. Só que o próprio Daniel, quando lhe é revelado, quando ele vai buscar a Deus, ele pega e enaltece o nome do Senhor. Quando Nabucodonosor chega diante dele, e aí, Daniel, imagine aí, Daniel chega com a resposta, e aí, Daniel, qual é a sua resposta? O que você vai me descrever aí da revelação? Ele disse, eu não sou o revelador, eu não sou o que transmite aqui os códigos dos sonhos, não, que revela os sonhos, não. Quem faz isso é o Deus de Israel. Quem faz isso é o Deus Todo-Poderoso. É o meu Deus que revela os sonhos. Ele me revelou os sonhos. E ele começou a descrever os sonhos. Então a gente vê Daniel dando a honra a Deus. Então o que é que a gente aprende nisso? Nós aprendemos nisso que, buscando a Deus, juntos em oração, nós somos capazes de sermos humildes diante de uma bênção tão grande que recebemos, diante de algo tão inimaginável, diante de algo tão extraordinário, de algo tão absurdo da parte de Deus que acontece em nossas vidas. Nós somos humildes para descrever passo a passo quem foi e quem é capaz de fazer isso por nós. E essa é a descrição de Daniel quando Nabucodonosor pede explicações da revelação. Então ele honra a Deus, meus irmãos. Uma pergunta que é comumente dita pelos jovens, diante de um erro cometido, é que não se consegue. Muitos dizem, eu não vou conseguir me purificar, eu não vou conseguir me separar, eu não vou conseguir fugir dessa situação, dessa tentação, eu não vou conseguir vencer essa pressão, eu não vou conseguir vencer o inimigo, é muita pressão, o mal usando, são pessoas com a mente maligna usando os meios e formas para me afastar, me tirar a minha atenção de Deus. A gente vê muitos jovens falando isso. A palavra difícil é colocada constantemente, é expressada na boca dos jovens, que é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo para Deus. Mas veja bem, o que a palavra de Deus está nos mostrando um homem destemido. Está mostrando jovens destemidos. No versículo 8, depois que eles são apresentados todas as regularidades, todas as coisas que eles tinham que fazer dentro daquela nação da Babilônia. Eles tinham que estudar 3 anos. Toda a cultura, todos os costumes, todas as coisas daquela região, eles tinham que estudar. Todo o linguajar, todo o idioma daquela... Tinham que aprender, sim, o aramaico. Naquela época falado. Em 3 anos, olha aí a faculdade, olha aí o vestibular, olha aí o ensino médio daquela que o Nabucodonosor impôs sobre eles. Imagine, a gente pensa logo que eles ficaram com medo de não dar certo, de não aprender, e certamente morrer por não aprenderem. Mas eles confiavam em Deus. E o texto vai dizer da Bíblia, no capítulo 1 ainda, que Deus deu a ele entendimento, que Deus deu a ele conhecimento, que Deus deu a eles toda a capacidade. Aí, quando chega em Daniel, o texto vai dizer, Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos e visões.
Eu imagino assim, eu me pergunto, por que Daniel recebeu essa capacitação a mais? Graça de Deus, sim. Mas graça de Deus também é clamada, é pedido por nós. Eu oro clamando pela graça de Deus. Você deve orar, você certamente ora clamando pela graça de Deus, meu irmão. Então, eles são levados para a Babilônia. Imagine o sufoco. Imagine agora, eu trago aqui a questão, eu falei da dificuldade que todo jovem fala de servir a Deus. E não é isso que é proposto? E não é isso que o mundo está propondo, que está colocando diante da juventude? Ao ponto dos jovens dizer que não vão conseguir? Não é isso que as faculdades em determinados assuntos, elas não concordam com as coisas de Deus? Não é isso que a filosofia, algumas cadeiras das ciências estão discordando com, ou elas são contrapostas às coisas divinas? Não é isso que a psicologia e por aí vai muitas coisas que os pensadores, eles ditam, eles falam. Se um jovem chega diante da faculdade, querem tentar mudar a sua forma de pensar, assim como Nabucodonosor jogou na força de expressão, jogou nos peitos, assim, jogou na cara de Daniel e dos outros jovens, dizendo assim, vocês têm que aprender isso aí. Olha, vocês têm que comer isso daí. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. E o que é que o mundo não fala, meus irmãos? Qual é a pressão do mundo? A Bíblia diz que o mundo já no maligno. Qual é a forma que o mundo está trabalhando contra? Qual é o contra que nós estamos vendo na fala e nas vozes que ecoam aí no mundo, que o som que aí que se ouve aí muitas das vezes? O crente é humilhado, muitas das vezes é chamado a atenção dentro das instituições. Muitos até negam a fé, muitos até deixam de serem servos de Deus, muitos até não resistem à pressão. Eu imagino que alguns lá na Babilônia se entregaram. Mas Daniel aqui dá o testemunho dele, dá provas reais de que Deus é como aqueles que se mantêm fiéis. Se manter fiel é o nosso propósito, se manter fiel é o nosso objetivo, manter fiel a quem? A Deus. Essa força para se manter fiel, ela vem de Deus. Mas Daniel experimentou, Daniel comprovou essa força de Deus por meio de conquistar, de receber esta graça, de poder revelar sonhos, de poder agir com sabedoria, de poder agir com mansidão, de poder agir com estratégia, de poder agir com sabedoria. Isso vinha de Daniel? Aí alguém pode dizer, vinha porque ele era estudado. E quem foi que deu estudo a Daniel? Quem foi que deu uma mente a Daniel? Quem foi que deu a capacidade de agir, de viver a Daniel? Quem era que estava dando? Não era Deus? O verdadeiro crente, preste atenção nisso. Eu queria que você atentasse para isso. Nós que servimos a Deus, nós não podemos ficar excluindo a nossa parte humana. A nossa parte humana, o dono dela hoje é Deus, meu irmão. A nossa mente é de Deus, os nossos membros são de Deus, tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida pertence a Deus. Você já confessou a Cristo? Você já é um nascido de Deus? Você já é uma nova criatura em Jesus? Então, nós não podemos ficar vivendo nessa questão de separar a vida pessoal e vida espiritual. Vida pessoal e vida espiritual são todas de Deus. É tudo de Deus. Nada temos. Então é isso que eu quero concluir. Eu quero já estar em poucos minutos, estar concluindo, meus irmãos. É que Daniel, Ananias, Azarias e Misael,
Eles eram pessoas que se reuniam. Eram pessoas de destaque por conta de Deus. Pessoas de destaque, que palavra, né? Essa que eu falei, ser de destaque, estar diante dos holofotes, isso é muito bom, isso é muito bonito. Homens que excederam a todos os sábios da Babilônia, homens que tiveram ou passaram na prova do próprio Nabucodonosor, que avaliou eles, disse: eu não encontrei homem sábio como esses em todo o meu reino, eles são mais sábios 10 vezes mais. Imagine, meus irmãos, se eles fossem entrar na carne, imagine se eles fossem prestigiar o elogio humano, imagine se eles fossem olhar para a questão da tentação, eles fossem ceder essa tentação. Poxa, que elogio nós recebemos. Mas eles sabiam que tudo provinha de Deus, tudo vinha de Deus. Então faço a pergunta novamente: como obedecer a Deus nesses dias? Como desfrutar de revelações de Deus nesses dias? Como compreender as Escrituras? Quando eu falo desfrutar de revelações, desfrutar de coisas sobrenaturais, eu falo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a ferramenta sobrenatural que você precisa para se levantar, que você precisa para ser fortificado, ser bem preparado para toda boa obra. É da palavra de Deus que nós precisamos para nos mantermos firmes. É da palavra de Deus que nós extraímos, que nós nos alimentamos e nós recebemos todos os nutrientes necessários para honrar o nome do Filho de Deus. Meus irmãos, então a fidelidade de Daniel é muito atraente, é muito envolvente, não por conta dele mesmo, mas por conta do Espírito Santo que lhe conduz, por conta da força e do fogo do Espírito Santo, da presença de Deus, que este homem honrava com a sua própria vida. Será que nós estamos prontos e aptos a honrar a Deus com a nossa própria vida? Se nós não temos a fé para honrar a Deus com a nossa própria vida, então nós não estamos preparados e não deveríamos nem professar essa fé. Mas nós sabemos que isso é impossível aos homens, isso é impossível a nós. Mas tudo é possível para aquele que está cheio do Espírito Santo. Tudo é possível para aquele que guarda as palavras de Deus. Tudo é possível para o jovem que se mantém puro. Porque Daniel, no versículo 8, ele determinou no seu coração a recusar os manjares, as comidas, as delícias do rei Nabucodonosor. Ele colocou no seu coração. O coração de Daniel estava sendo protegido, estava sendo guardado. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, disse Salomão. Guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Jovem, guarde o seu coração. Daniel e os 3 jovens guardaram seus corações. E no momento oportuno, e no momento que precisava, a presença de Deus era com eles. Então essa é a palavra, meus irmãos, que eu deixo, que a fidelidade de Daniel levou a eles distinguirem e receberem de Deus a revelação exata para que eles fossem abençoados, para que eles fossem engrandecidos para que o nome de Deus fosse engrandecido diante de uma nação pagã, para que o nome de Deus fosse manifestado através da vida de homens que resolveram a se manterem fiéis a Deus até diante da própria morte. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. O nosso maior inimigo, o nosso último inimigo é a morte.
Uma das coisas que o homem teme mais é a morte, mas nem a morte pode roubar a confiança. Nem a morte pode roubar a confiança de um verdadeiro servo de Deus. Essa é a palavra que eu deixo nessa noite para a meditação dos jovens. E eu lhe digo, você que se mantém puro na presença de Deus, você que determinou no seu coração, não pela sua força, mas pela força do Espírito e pelo aquilo que o Espírito quer de você, você vai vencer a sua carne, você vai vencer o mundo, você vai vencer o diabo, pode vir o que vier, você é uma coluna de Deus inabalável, você é como o monte de Sião, você é como uma videira frutífera plantada, você é um jardim de Deus, você é, meu irmão, você é jovem, você é a força de Deus. Deus lhe deu saúde para você combater, Deus lhe deu saúde para você ir avante, para você não desistir. Então, nós somos como Daniel, nós devemos ser como Daniel, nós devemos ser como Ananias, Azarias e Misael. Nós temos a graça de Deus presente, nós temos a misericórdia de Deus presente, nós temos um Deus conosco, nós temos aquele que é maior do que Nabucodonosor, aquele que é maior do que todas as nações, aquele que abate reis e ergue reis, aquele que constrói, mas também aquele que destrói. Nós temos um Deus que tudo pode fazer, nós temos um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que tem promessas para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Não tenho por que você, não tenho por que eu deixar de lado as coisas de Deus e me inclinar aos manjares desse mundo e me inclinar às propostas desse mundo. Não se deixe ser enganado, não se deixe ser seduzido, não se deixe. Sabe por quê? Muito mais vale a sua comunhão com Deus, a sua fidelidade para com Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E muito obrigado a todos. E uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus por esta palavra abençoada. Muito obrigado, meu irmão Israel, por permitir ser canal de bênção para as nossas vidas. Saiba que foi uma honra tê-lo aqui juntamente conosco na noite de hoje e que Deus possa recompensá-lo abundantemente. Tá? Por conta dessa situação de pandemia, tudo muito à distância, a lembrança vai demorar um pouquinho para chegar, mas ela chegará, tá? É só aguardar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Que Deus te use cada vez mais e mais. E meus amados irmãos, dando sequência ao trabalho desta noite, você ouviu a palavra do Senhor? Você ouviu e algo chamou muito a minha atenção, que o nosso irmão ministrou inspirado pelo Espírito já no finalzinho da mensagem quase, que Daniel e os seus amigos guardaram o seu coração. Foi falado acerca de fidelidade, foi falado acerca de tudo aquilo que desde o começo o Senhor já está nos conduzindo. E por isso, hoje, com base em você que já ouviu todas as mensagens, já ouviu todos os louvores, e eu quero aqui render tributo ao nosso Deus, que nós estamos com uma audiência muito boa, para a honra e para a glória do nosso Senhor, e aproveitando que nós estamos sendo assistidos por milhares de lares, você já ouviu a mensagem, mas eu quero fazer um convite para você nesta noite. Quero que você pense em tudo que foi falado e veja a diferença que é ter Deus no seu coração, ter Deus como centro da sua vida, ter Deus como a esperança futura para você. E essa noite, você que precisa de uma oração especial, você que precisa se reconciliar com Deus por algum motivo, você que quer hoje aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador,
para assim como outros que vieram antes de nós puderam guardar o seu coração, assim você também fazer. Se você quer esta oração especial, se você quer se reconciliar com o Pai, se você quer aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para crer na esperança futura e ter o seu coração resguardado, mande o seu nome aí nas redes sociais, mande o seu nome na live do Facebook, escreva, fala, eu preciso, porque daqui a pouquinho nós iremos orar. E eu tenho certeza, meu amado irmão, que o Deus que nós servimos, que não conhece barreiras, vai visitar você aí no seu lar, tocará no seu coração, ajudará você a guardar o seu coração, para que naquele sublime dia você possa ouvir o Senhor te chamar pelo nome e possa gozar da eternidade ao lado do seu Criador. Nós daremos um tempinho para que você possa escrever. E enquanto você toma a coragem necessária, e eu vou usar esse termo, toma a coragem necessária de falar, hoje a minha vida pode mudar. Escute esse louvor juntamente conosco. Escute o louvor que será ministrado pelo nosso irmão Derek e a nossa irmã Tamires, que são regentes do nosso conjunto. Escute esse louvor, medite na letra que será ministrada para a sua vida. Lembre da primeira oração até agora e deixa o Espírito Santo tocar a sua vida por completo. Escreva nas redes sociais, eu preciso, eu quero, eu aceito, e Cristo irá te visitar através do seu Espírito Santo ainda hoje, de uma forma ainda mais poderosa. Escute esse louvor, louve juntamente conosco. Salve da Igreja com Paz, Senhor. Vamos louvar a Deus nesse momento, amém? Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar nas nuvens, sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei,
Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo ar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Glórias a Deus. Você ouviu esse louvor. Você viu o quanto o Senhor te ama e o quanto Deus está falando com você. Porque a sua vida é importante. Porque a sua vida tem valor. Muitos pedidos já foram postados aí nas redes sociais. E para fazer essa oração juntamente com você, eu convido aqui o nosso pastor Gentil, que é um grande homem de Deus, que tem feito a diferença na nossa geração, para que ele ore por esses pedidos, para que ele ore pela sua vida, para que você sinta, veja, perceba a diferença de ter um coração guardado por Deus. Pastor Gentil, nós vamos orar nesse momento, entregando esses pedidos todos na mão do Senhor. Graças a Deus, é uma satisfação enorme poder clamar ao Pai por sua vida. A você que ouviu estes louvores, a ministração, você que ouviu os convites, você entendeu que Deus já tocou em seu coração. E eu quero que verdadeiramente a graça do Senhor permaneça sobre você. Existe um verso na Bíblia que tem me tocado esses últimos dias imensamente. Quando Deus orienta que o povo de Israel, o povo de Deus seja abençoado. E ele diz, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, meu amado irmão, eu quero nesta hora que o nome de Deus esteja sobre a sua vida. Você que vai se reconciliar, você que está se reconciliando, você que está recobrando as forças. Quantas pessoas, nestes últimos tempos, têm ficado muito preocupado, têm se abalado, mas a igreja não parou de orar por você. Talvez você esteja como esteve Pedro, ali no cárcere. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. E é o que nós estamos fazendo, contínua oração por você. Para que você consiga ficar firme na presença de Deus. E eu sei que através desta oração, o Senhor enviará o seu anjo. E abrirá as portas desta situação indesejável e te fará caminhar. E quando você sair desta situação tal qual o nosso irmão Pedro, ele se dirigiu diretamente para a igreja. Como nós estaremos agora a partir do dia 1º retomando os cultos presenciais ali em nosso santuário, é o lugar para onde você deve se dirigir. Por quê? Porque ali está o povo de Deus orando por sua vida. Maravilhoso e glorioso Deus, aqui estamos na tua presença, pedindo a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade. Milhares de pessoas, Senhor, estão aqui assistindo, ouvindo esta pregação, estão compartilhando, estão, Senhor Deus amado, organizando suas salas de vídeo para replicar esta mensagem abençoada e agora esta oração. Não sabemos ao certo a imensidão de quantas pessoas verdadeiramente serão atingidas. Mas uma coisa eu sei, Senhor.
Nós já estamos aqui numa quantidade bastante intensa, bastante grande, Senhor, mas que esta palavra encontre ressonância nos corações, encontre guarida nos corações, para que eles possam, Senhor, no dia de amanhã, retornarem para ouvir a Tua palavra aqui, Senhor, às 16 horas, mas que, Senhor, já voltem, já cheguem transformados, mudados, Senhor, com uma nova unção, com uma nova graça. Meu Deus de amor, a Tua palavra diz que os jovens são fortes e por isso estão recebendo esta palavra. Então renova as forças àquele que não tem nenhum vigor. Renova as forças, Senhor, para aqueles que já estão caminhando, que estão aqui na batalha, na frente de trabalho, Senhor. Abençoa, dai vitória, Senhor. Renova as forças de todos eles. Aos que estão com as mãos cansadas, que eles possam levantar agora, recebidas pelo Senhor. Que os que estão com os joelhos trementes ou desconjuntados, que eles façam veredas direitas para os seus pés. E aquele que manqueja não se desviará inteiramente, antes será sarado, curado pelo poder do Senhor nosso Deus. Uma coisa é certa, Senhor, Tu amas a mim, amas essa equipe que aqui está, ama esses que participaram e amam aqueles que estão assistindo, Senhor. Então que a Tua mão poderosa alcance estas vidas, faça a diferença nestas vidas, Senhor, porque diz a Tua palavra, e agora eu invoco-a como profecia, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, mas cumprirá aquilo para que foi determinada. Então, Senhor, nós pregamos, nós cantamos, nós oramos, e a Tua palavra deve frutificar nos corações dos ouvintes. Senhor, esta vida que se rende a Ti, recebe aí, Senhor, em Teu aprisco, ó Deus amado, para que se cumpra a palavra que disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregá-las. Então que se cumpra, Senhor, esta palavra e agrega, Senhor, estas pessoas a este aprisco, estas ovelhas a este aprisco, Senhor, porque é para isso que trabalhamos, e desde já a glória vai para o Senhor. Obrigado pela honra que nos confere, Senhor, mas a glória vai para Ti. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o Eterno, que o nome do nosso Deus Altíssimo permaneça sobre as nossas vidas e assim sejamos agradecidos. No nome santo, glorioso e poderoso de Jesus. O pastor André estará agora abençoando a você. E logo em seguida, nós concluímos a noite de hoje agradecendo de coração a sua audiência, o seu carinho, agradecendo-nos a sua permissão para estarmos com você aí em seu lar, em seu trabalho, aonde você está. Muito obrigado, no nome de Jesus. Fique firme. E amanhã nós temos um trabalho abençoado a partir das 16 horas. Teremos um outro pregador muito abençoado. Teremos outros cantores também abençoados. E será uma bênção, uma coisa extraordinária. Conto com você amanhã para que a gente possa aumentar a disseminação da palavra de Deus. Meus amados irmãos, comunique isto com seu amigo. Convide-o para participar no dia de amanhã. Meu muito obrigado e parabéns. Parabéns a vocês que louvaram, né? A Banda Oásis, Santa Cruz do Rio Pardo, o Derek e a Tamires, ao pastor Israel que pregou, a todos os outros que participaram. Muito obrigado. Vocês deram um show. Thalita, seu testemunho é emocionante. Deus te abençoe, minha irmã, minha filha. Você
fez um trabalho digno do nome do Senhor. Também agradecemos ao irmão Saulo, que foi o que transmitiu a palavra do ofertório. Muito obrigado ao nosso irmão Gentil Neto, cooperador, ao nosso irmão Tiago, o pastor, que é o que coordena toda a parte técnica juntamente com o Gentil Neto. Deus abençoe a todos vocês, ao pastor André, pela forma como conduziu esse trabalho. É uma coisa fantástica. Mas nesta noite, quando você for orar, lembre-se de nós. Lembre-se da DJM-BR, lembre-se da nossa equipe técnica, lembre-se de mim, lembre-se do pastor André, lembre-se do departamento de jovens da DJM-BR. E que amanhã mais chuvas de bênçãos venham sobre as nossas vidas. Pastor André, muito obrigado pela oportunidade. Faço minhas as palavras do nosso pastor e, por favor, não se esqueçam, amanhã às 16 horas, todos novamente aqui. Muito obrigado a todos, sem distinção. Levanta as suas mãos, por favor, e vamos abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Santo Espírito esteja com todos os fiéis. Digamos os fiéis... Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por tudo. Tchau.